Bora, meu povo, para a última revisão. Oitavo ano, P2, terceiro trimestre, capítulo 10 a 12, reinados no Brasil, primeiro e segundo. Como que nós começamos este assunto? Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte tinha dominado toda a Europa. Para poder dominar Portugal, que é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, facinho, já tinha dominado a Espanha, que é do tamanho praticamente do estado da Bahia. Para dominar Portugal, ia ser um pulo. A transferência da coroa portuguesa, então, Dom João vem para o Brasil por conta desse domínio que Napoleão Bonaparte exerceu sobre a Europa. A Inglaterra acabou auxiliando este fator porque a Inglaterra estava excluída. Napoleão Bonaparte excluía a Inglaterra, era inimiga da França. Então a Inglaterra ela queria o mercado consumidor e também queria o exportador de matéria-prima. Por isso que auxiliou Dom João a vir para o Brasil para poder fornecer esses recursos. Retorno da coroa. A coroa portuguesa ela retorna para Portugal após a queda napoleônica. Então a população portuguesa acabou pressionando para que Dom João retornasse para Portugal porque precisava novamente de uma representatividade, de uma liderança, de um reinado para ser estabelecido ali como uma nação. Então Dom João ele volta para Portugal, deixa Dom Pedro I aqui no Brasil como um regente, como um substituto, tá? Dom João ele acaba pressionando posteriormente para que Dom Pedro I voltasse para Portugal, porém Dom Pedro I desobedece ao seu pai e ele estabelece o dia do fico, aonde que Dom Pedro I diz para o seu pai que iria ficar no Brasil. Por que isso acontece? Acontece principalmente por conta do apoio da elite que já estava sendo estabelecida aqui no Brasil. Então eles queriam uma liberdade econômica, o fim do pacto colonial, onde que o Brasil só poderia comercializar ali com Portugal, queria uma liberdade para comercializar com o restante da Europa. Então Dom Pedro I é apoiado por essa elite e estabelece o dia do fico, tá? Assim nós proclamamos a independência. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I ele acaba mudando boa parte da Constituição Federal, conjunto de leis e regras que acabam regindo um país. Dom Pedro I ele cria o poder moderador, que é acima do legislativo, do executivo e do judiciário, ou seja, o poder moderador é o quarto poder acima dos demais. É quase que o Brasil se tornando vamos dizer assim, um governo absoluto. Já estudamos sobre absolutismo, onde que o rei escuta poucas pessoas, praticamente os demais são descartados. É quase como se fosse uma ditadura, sabe? Bora lá. Então esse daqui foi o primeiro ponto negativo do governo de Dom Pedro I. O segundo foi a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina fica na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o atual Uruguai. O Brasil queria essa parte da Cisplatina, que hoje é o Uruguai. A Argentina também queria. Então esse conflito acabou fazendo com que o governo de Dom Pedro I investisse bastante. Muita parte da sua economia foi gasta na Guerra da Cisplatina. Gasta com alimentação, com exército, com munição, com estratégia, com política, etc e tal. Recursos, etc. Dom Pedro I acaba perdendo a Guerra da Cisplatina porque a Inglaterra ela decide que a Cisplatina se tornaria um país independente. Hoje nós conhecemos a Cisplatina como Uruguai. Então a Argentina, que guerreou com o Brasil por essa porção de terra, ambos não venceram. A Inglaterra declarou que o Uruguai se tornaria um país independente. E isso acabou levando o governo de Dom Pedro I a uma crise econômica muito forte. Esse daqui foi um dos principais motivos para que Dom Pedro I perdesse o seu império, tá? No caso, Dom Pedro I, ele abdica ao trono, ele retorna para Portugal. Dom Pedro I tinha deixado a sua filha como regente em Portugal após a morte do seu pai. E Dom Pedro I, ele retira sua filha e novamente toma o controle ali de sua família pela coroa portuguesa. Dom Pedro I tem vários outros motivos que levaram à sua queda também, tá? Como a interferência nas questões religiosas, a questão de
oposições políticas que ele acabou silenciando, exemplo do Líbero Badaró, que era um jornalista que criticava o seu governo, mas enfim, até aí tá bom. Próximo. Após a abdicação então de Dom Pedro I, nós temos aqui Dom Pedro I deixando seu filho como substituto, menino Pedrinho, com 5 anos de idade. Como ele não poderia governar, no caso nós entramos no período regencial, substitutos até que Dom Pedro II se tornasse maior de idade. Dom Pedro II ele estudou com os melhores professores, teve a melhor educação, foi preparado para se tornar o próximo imperador. Aos 14 anos de idade, agora o adolescente Pedrinho se torna maioridade com uma nova lei que é estabelecida, que cada pessoa, cada adolescente com 14 anos de idade se tornaria maior. Então, no caso aqui, nós temos sendo estabelecido esse movimento histórico conhecido como golpe da maioridade, agora com o adolescente Pedrinho como imperador, substituindo seu pai. O governo de Dom Pedro II foi um governo relativamente bom, durou aí por décadas, se eu não me engano, cerca de 40 anos. Dom Pedro II, ele melhorou muito a infraestrutura do Brasil, construiu vias de acesso comercial, né? Teve ali a economia do café bombando. No caso também nós temos aqui, podemos citar, a criação de uma infraestrutura educacional, né? Ampliação, a oferta de ensino para elite, pelo menos, brasileira. Nós temos aqui também o saldo das dívidas, onde que a economia acabou dando um upgrade, o Brasil melhorou na economia no governo de Dom Pedro II, que o Dom Pedro, seu pai, tinha deixado dívidas gigantescas, até para o Brasil se tornar independente, teve que pagar uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então Dom Pedro II deixou o Brasil num saldo positivo economicamente. Então foi um governo bom. Por que ele entrou em queda? Por que o governo de Dom Pedro II acabou? Primeiro ponto que nós podemos citar aqui é a abolição da escravidão. Sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, onde que deu liberdade para os escravos. Nisso, a elite agrária acabou se revoltando contra o governo de Dom Pedro II por ter perdido a mão de obra gratuita e agora tendo que pagar salário após o incentivo à imigração europeia, pagando salário para os europeus e não para os ex-escravos africanos. Então a elite agrária acabou se revoltando contra o governo de Dom Pedro II. O segundo ponto que nós temos é os militares. Nós temos aqui mais um conflito onde que o Brasil ele acabou se envolvendo, que é a Guerra do Paraguai. O Paraguai, do governo de Solano Lopes, ele estava ficando grandão, evoluindo, melhorando. Então, no caso, o Paraguai poderia se tornar até uma potência, aí, quem sabe, emergente, desenvolvida na América do Sul. O governo do Brasil acabou se unindo ao governo do Uruguai e ao governo da Argentina, formando então a Tríplice Aliança. 3 nações contra uma única nação, o Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela teve um incentivo dos militares. Os militares eles acabaram recebendo promessas onde que eles iriam ocupar cargos políticos, eles iriam fazer parte ali tipo de membros honrosos no governo do Brasil, governo de Dom Pedro II. E isso de fato não ocorreu 100%, fazendo com que os militares se revoltassem contra Dom Pedro II, dessem um golpe de Estado, retirando então Dom Pedro II como imperador do Brasil. Dom Pedro II ele acaba retornando para Portugal, assim como seu pai. Isso foi um processo pacífico, porque Dom Pedro II não tinha o apoio de mais ninguém. Não tinha o apoio da elite agrária, não tinha o apoio dos militares, não tinha o apoio de nenhuma classe social. Assim, os militares eles dão um golpe de Estado, proclamam a República do Brasil. Agora o Brasil, no ano de 1889, se torna uma república e não mais um império. Agora nós temos um governo democrático, com presidente, senador, deputado, governador, vereador, prefeito, etc. Acho que até repeti alguns cargos aí. É um Brasil perfeito? Não, mas estávamos caminhando para uma democracia no nosso país. E assim nós finalizamos por aqui a nossa revisão. Um abraço, a última do ano. Tchau, tchau, gente. Até mais.